entre sujeito e objeto. Tá? O sujeito e o objeto, nas pesquisas de ciências humanas, eles se confundem. Por quê? Porque os objetos das ciências humanas são sujeitos. Porque o sujeito está pesquisando dentro da sua própria sociedade. Tá? O Durkheim faz uma artificialidade para garantir a separação sujeito-objeto das ciências humanas. O que ele faz? Ele cria o conceito de fato social e diz que o fato social é externo. E é muito brilhante o que ele faz, porque quando ele faz isso, ele assegura que o indivíduo não se confunde com o fato social. O fato social é externo, ele parte da sociedade, de fora para dentro. Tá? O Weber não faz isso. O Weber vai dizer, olha, existe uma coincidência entre sujeito e objeto, e isso é maravilhoso, porque isso nos facilita a compreensão do objeto. Nós temos uma experiência de primeira mão das questões humanas que nós jamais poderíamos ter em outras questões mais complexas. Tá? Essa experiência de primeira mão favorece o entendimento. Aí vai ter reflexos metodológicos aqui no Weber. Já volto a esses reflexos. Tá? Quanto à objetividade, a gente tem ela fica um pouco diferente no Weber. Weber sustenta a ideia de objetividade, a necessidade de que a gente discuta sobre questões objetivas, mas aí vocês têm que lembrar que o Weber compra a visão kantiana de relação entre causa e efeito. Ou seja, causa e efeito são construídas pelo pesquisador. Ou seja, portanto, a objetividade, ela existe sim, mas ela é construída e ela não é dada. Ela é uma objetividade construída a partir da subjetividade. Isso aqui é muito mais difícil, em princípio, do que se a objetividade estivesse dada. Que construir a objetividade a partir da subjetividade é um projeto ingrato. Aí a gente pode discutir a metodologia do Weber que ele tenta usar para facilitar isso. E é uma bela discussão, já vamos fazer isso. E por fim, a neutralidade, o Weber sustenta quase que identicamente. A única sutileza que tem quanto à neutralidade do Weber é que ele diferencia preconceito de pré-noção. Preconceito é um tipo específico de pré-noção que envolve julgar, dizer se o troço é certo ou errado, se é bom ou ruim. Pré-noções, existem pré-noções de todos os tipos. A coincidência entre sujeito e objeto, ela nos mune de diversas pré-noções, ela nos confere diversas pré-noções que nos facilitam a interpretação da realidade. Essas pré-noções são boas. Tá? Você tem que saber separar as pré-noções úteis, que servem de contexto para compreender a bagaça, das pré-noções preconceituosas, dos preconceitos mesmo. Mas ele sustenta a neutralidade. Não é para misturar política com produção teórica. Tá? Inclusive, ele chega a única concessão que o Weber faz assim, olha, o cara até pode, o professor em sala de aula, se pá, até pode falar a sua visão política, mas no mínimo ele tem que ter a dignidade de dizer que aquilo é a visão política dele e no mínimo ele tem que apresentar os outros lados. Tá? Então, é um cara que está sustentando a neutralidade, faz uma discussão mais ampla sobre neutralidade. Tem um texto do Weber que é a política com vocação, a ciência com vocação, tem 2 textos, 2 palestras, que são xingamentos pesados a quem não exerce a neutralidade da ciência. Bom, já vamos voltar para falar da metodologia em Weber, mas antes eu quero seguir para ver como essas exigências ficam no Marx. Primeira coisa, a relação sujeito-objeto se dá de forma, Marx diria, dialética. Uma relação dialética entre sujeito e objeto. Por que está aparecendo dialética em tudo no Marx? Porque o esquema é esse mesmo, é uma influência profunda na teoria do Marx. Só que a dialética tem várias dimensões. Então tem que sempre estar explicando do que você está falando. O que eu quero dizer com uma relação dialética entre sujeito e objeto?
Deixa eu botar a objetividade aqui. E não vou comentar ela ainda. Mas deixa eu destacar uma coisa. A neutralidade do Marx fala. Está escrito ali no Weber da objetividade, mas construída a partir da subjetividade. Mas construída a partir da subjetividade. Mas deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer que a neutralidade, do ponto de vista do Marx, ela é impossível. E se eu começar dizendo que a neutralidade é impossível, do ponto de vista do Marx, as outras coisas ficam mais esclarecidas. A neutralidade é impossível do ponto de vista marxiano porque as ideias são reflexos de relações econômicas e elas sempre representam algum interesse. Esse é o ponto. Tá? Então, assim, você tem ideias que representam o interesse da burguesia. Você tem ideias, ou teve com mais força no momento, ideias que representavam o interesse da nobreza. Tá? Então, a neutralidade para o Marx é história da carochinha, não tem neutralidade. Ele não é que ele está dizendo, eu, Karl Marx, não sou neutro ao contrário dos demais. Não, o que ele está dizendo é o seguinte: todo mundo está fingindo que é neutro, ninguém é neutro. Tá? Durkheim, ele não disse isso porque ele nasceu e morreu antes do Durkheim ver, tá? Mas digamos assim, o Durkheim está representando interesses de preservação da ordem que favorecem as camadas mais elevadas da sociedade, favorecem os estratos dominantes. O Weber está representando uma ideologia meritocrática que favorece a preservação do sistema capitalista. Esses caras têm discurso, esses caras têm compromissos políticos. Tá? E todo mundo tem, eu também tenho. A diferença é que eu estou sendo explícito. Estou dizendo que eu tenho um lado, enquanto eles ficam negando. E mais, a minha proposta é uma proposta de transformação. A minha, do Marx, tá? Estou baixando mais. Os teóricos, os filósofos até hoje se limitaram a explicar o mundo. O cara agora é transformado. É isso que está dizendo o Marx. Então a neutralidade vai para o espaço. Mas, curiosamente, ele consegue sustentar a objetividade. Tá? Por quê? Porque a realidade, por exemplo, de que os operários são explorados pelos patrões, tá? Isso é um dado objetivo. Lembre-se da ideia marxiana de ideologia. A relação infraestrutura-superestrutura, a relação base-superestrutura, ela faz com que as relações de poder sejam ocultas por uma névoa ideológica. E com que a gente naturalize relações de poder que são ilegítimas. A gente considere elas legítimas quando não o são. Tá? Marx vai dizer, sim, mas por baixo dessa névoa existe uma realidade objetiva. Tá? E é possível descobrir essa realidade objetiva. É possível determinar. Tá? Desde que se proceda com cuidado e que se construa a bagaça de forma correta do ponto de vista metodológico. Falar em uma relação dialética entre sujeito e objeto significa, portanto, que não só o sujeito está tentando compreender o objeto, como ele está se transformando no momento em que ele faz a pesquisa, tá? E como ele está transformando de alguma maneira ou afetando de alguma maneira a realidade pelo simples ato de pesquisar. Tá? Do ponto de vista do Marx, não existe uma ideia de construção da verdade, seja interpretativa ou seja positiva, tá? Que seja segura, que seja livre de efeitos políticos. A ação do sujeito, ela é muitas vezes ao mesmo tempo uma ação de pesquisador e de militante. Tenha ele consciência disso ou não. Tá? A ideia de você tentar compreender a realidade envolve de algum modo transformar essa realidade ou reforçar o status quo. Mas a ação teórica sempre é uma ação política. Tá? Assim como o sujeito tenta compreender o objeto, o sujeito e o objeto se afetam mutuamente.
se afetam mutuamente. Essa é a ideia básica da dialética. Eles se penetram, interpenetração dos contrários. Aqui tem um conceito clássico do Marx, que é o conceito de praxis. Significa uma união entre teoria e prática. Uma união muito profunda entre teoria e prática. Uma interpenetração entre teoria e prática. Praxis, um acento agudo no A e X. O que significa a ideia de praxis? Significa que o operário, o agir revolucionário, tem uma determinada teoria, um modelo explicativo sobre como o mundo funciona. Que os economistas burgueses que sustentam o capitalismo têm uma determinada teoria. Mas vejam, eu estou dizendo que eles têm uma teoria e eu estou relacionando isso com uma ação política. São revolucionários ou são conservadores. E esse é o ponto do Marx. Há sempre uma relação entre posição teórica e ação política. E as duas coisas se influenciam e se constroem o tempo todo, se interpenetram o tempo todo. Vamos! Falando de metodologia, a ideia do Durkheim de tratar os fatos sociais como coisas, realidades abstratas, como o amor, como um determinado cargo, como o que vocês quiserem. Lembram da aula que eu falei que existe uma diferença entre o real abstrato, o real virtual e o real concreto? Lembram disso? Lembram? Tá. Então, assim, aqui a gente está falando de realidades abstratas. Coisas que não podem ser vistas nem tocadas, mas que têm uma influência clara, que mostram que existem pela sua influência no mundo. Os fatos sociais são assim. Tá? Eles não podem ser vistos, não podem ser tocados. E, no entanto, demonstram que existem, por exemplo, quando o sujeito viola o fato social. O sujeito viola o fato social, vai contra ele, sofre a sanção. Tá? E aí o fato social, por mais que não seja visível, e por mais que não seja tocável, concreto, demonstra que existe. O uso de técnicas quantitativas é uma maneira de você assegurar que está discutindo questões objetivas. Durkheim chega e diz assim, olha, protestantes se matam com 25% mais de frequência do que católicos. Bom, se esse dado está bem construído, se ele fez direitinho a estatística, deu, velho. Não tem o que ficar discutindo. Ele não disse, protestantes se matam com 25% de frequência mais que católicos, porque a religião protestante é deprimente. Não disse isso. Se ele dissesse isso, aí abria uma porta de subjetividade e a galera ia começar a discutir. O Durkheim está preocupado em estabelecer verdades objetivas. As técnicas quantitativas, quando bem conduzidas, são uma puta ferramenta para construir verdades objetivas. Outra coisa aqui que faltou botar na parte metodológica do Durkheim é que, estava na ponta do cérebro agora, fala. Apofântica, entra aí. Pode entrar. Eu vou fazer a diferença entre apofântico e hermenêutico no Weber, e aí eu digo de que maneira o apofântico se relaciona com o Durkheim. Mas definições claras é um elemento básico da metodologia do Durkheim. Antes de você estudar a bagaça, tem que saber exatamente o que é. Exatamente. Então, o Durkheim faz um estudo sobre suicídio. O primeiro passo dele, o que é suicídio? Suicídio é todo ato imediato ou imediato, positivo ou negativo, que resulte direto ou indiretamente na morte do sujeito que ele sabe que deveria olhar esse resultado. Bom, uma definição que Durkheim considera que é a definição de suicídio. Por que ele precisa fazer isso? Para não se confundir, para não começar a incluir casos de acidente. Tropeçou, caiu, morreu. 15º andar. Tropeçou, estava lavando a janela, tropeçou, caiu, morreu. Não é suicídio, segundo a definição do Durkheim. Tá? Então, quando ele for construir o dado estatístico, ele não pode incluir esse caso como caso de suicídio. A definição, ela é necessária para você fazer direitinho o estudo. Uma definição clara, uma definição objetiva, uma definição exata. Esse é o ponto. Bom, aí você vai para Weber. Você tem que entender que tem diferenças profundas quanto à forma como eles se posicionam epistemologicamente, tá? E tem diferenças profundas
quanto ao objeto da sociologia dos dois. Daí que vai ter diferenças metodológicas brutais. Tá? A metodologia do Weber é uma metodologia que está baseada na ideia de interpretação. O que o Thiago estava falando agora, de apofântico e hermenêutico, é o seguinte: Weber, na herança do Kant e do Dilthey, está dizendo que nós precisamos interpretar as coisas que são ditas, nós precisamos interpretar as ações. Ele está dizendo que a verdade não está dada no mundo e que ela precisa ser construída pelo pesquisador. De alguma maneira, isso está vindo do Kant. Tá? Então, é um esforço interpretativo. Vê se o teu celular está vivo, porque eu tropecei na corda dele. Tá? Ele não tem capa. Eu percebi. A princípio eu me senti pior porque ele não ter capa, mas depois eu pensei que pelo menos eu não tinha desintegrado a capa. Porque eu fiquei olhando, tentando achar. Dá uma olhadinha se ele está vivo, tá? Senão depois... Bom, a gente olha junto. Interpretação, tá? Existem dois níveis de sentido para o Weber, de qualquer coisa que seja dita, ou escrita, ou feita. O nível apofântico, que é o nível literal. Isso é pro Dilthey. Eu acho que o Weber está... Eu não sei se isso já está no Dilthey. Acho que sim. A ideia de compreensão eu acho que é um pouco essa. É do Dilthey. O Weber está bebendo lá. Existe um nível apofântico, que é o nível literal, o nível do sentido interno da bagaça, e um nível hermenêutico, que exige um pouco de criatividade, um pouco de interpretação, que é o nível da relação da bagaça com o contexto. O exemplo que eu dei em aula foi um exemplo do dentista. Tiago, você pode vir uma reunião comigo amanhã? Amanhã eu vou ao dentista. Pum! O nível apofântico é amanhã eu vou ao dentista. Deu. No nível hermenêutico, o sujeito conclui, não, o Tiago não pode vir na reunião. É isso que ele está querendo dizer. Senão ele não mencionaria do nada que ele vai ao dentista. Sempre tem um sujeito um pouco leso. Assim, você pode vir numa reunião comigo amanhã? Você diz, amanhã eu vou ao dentista, cara. Não foi isso que eu perguntei. Sempre tem uma pessoa um pouco lesa, mas assim, a gente é racional, a gente é capaz de fazer esse esforço hermenêutico. Tá? Mas ele falha às vezes. Pode ser que o cara esteja sendo sincero. Amanhã eu vou ao dentista, e o outro pensa, pô, que desculpinha esfarrapado, preguiçoso, não quer vir na reunião. Tá? A interpretação falha. A gente não está mais no terreno seguro do Durkheim de tratar os fatos sociais como coisas e construir verdades objetivas. As verdades que são abertas à interpretação têm uma margem de erro que lhes é própria. Quem quer falar? Está falando uma verdade? Então, eu queria saber se tem como classificar o Durkheim como apofântico, ou não, porque a base teórica dele não foi essa. Cara, quando você pergunta a bagaça assim, tem como fazer não sei o quê? A resposta quase sempre é tem, entendeu? Porque aí é uma construção teórica. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito, assim, Tiago, tem como você considerar que o fato social e a ação social são dois lados de uma mesma moeda e que toda ação social leva em consideração determinações estruturais? Tem, mas aí você está, digamos assim, construindo teoria. Você não está partindo daquilo que... Você está raciocinando em cima do que os autores disseram. Você não está confirmando coisas que eles disseram internamente. Então, assim, dá para associar Durkheim com um nível apofântico? Dá. É uma associação que faz sentido. Tanto que, quando Weber diz assim, olha, Dilthey exagera ao dizer que não é possível fazer explicações em ciências humanas. É possível construir explicação, só que a explicação não é central. O principal é a compreensão. De alguma maneira, o nível apofântico pode ser associado com a explicação. E o nível hermenêutico pode ser associado com a compreensão. Compreensão de motivações, compreensão de intenções. Então, assim, como o Durkheim é um teórico que fica essencialmente na explicação, eu acho que a tua associação faz sentido. Entende? Se
Isso não está dito em lugar nenhum, mas eu acho que é uma associação que faz muito sentido. E o Weber, inclusive, parte da explicação como elemento. O estudo como o estudo do suicídio, o Weber é interessante, mas aí ele vai querer começar a interpretar o fato de que protestantes se matam mais que católicos, por exemplo, e construir explicações que ele sabe que tem um grau de subjetividade importante, mas que ele considera que são centrais para a produção de conhecimento em sociologia. Bom, então o primeiro ponto do Weber a bagaça é interpretativa. Esse é o primeiro ponto. Você tem que tentar compreender sentidos que têm a ver com motivações e intenções, que são os sentidos que estão, a princípio, ocultos. Esse é o primeiro ponto. E isso tem uma margem de erro. Bueno, depois disso, tratar os fatos sociais como coisas não se aplica ao Weber, porque ele não é um teórico do fato social. Tá? E quanto à questão das definições, o que entra no Weber é a questão dos tipos ideais. Eu dizia para vocês que Weber pretende construir a objetividade a partir da subjetividade. Como é que ele faz isso? Através dos tipos ideais. A discussão é: vou estudar alguma coisa qualquer, dominação, que é uma coisa que o Weber estuda. As maneiras através das quais as pessoas conseguem fazer com que outras pessoas lhes obedeçam. Isso é dominação. Bom, que tipo de recursos as pessoas usam para ser obedecidas? Ele imagina, ou melhor, por que as pessoas obedecem às outras? E consideram essa obediência legítima? Por que elas consideram um líder ou um chefe como legítimo? E aí, o Weber cria 3 tipos de dominação, 3 tipos puros de dominação legítima. Você está imaginando. Uma das maneiras de vocês entenderem um tipo ideal é que o cara está imaginando antes de fazer a pesquisa. Tá? Existe uma dominação legal, você obedece o sujeito porque uma norma estabelece que ele deve ser obedecido. Existe uma dominação carismática, você obedece o sujeito porque ele é um puta líder, ele consegue te puxar e te estimular. Tá? E existe uma dominação tradicional, você obedece o sujeito porque todo mundo sempre obedeceu ele, ou alguém parecido com ele, ou o pai dele. Tá? Bom, esses são os tipos puros de dominação legítima que o Weber estabelece. Quando você descer para a realidade, você vai encontrar a dominação completamente misturada. Quando Lula foi presidente da República, exercia dominação legal e dominação carismática. Em grande medida, a dominação carismática. Outros presidentes exercem dominação legal com menos dominação carismática. Um sujeito como Lula, mesmo que deixe de ser presidente da República, continua tendo uma influência, continua exercendo dominação carismática dentro de um determinado espectro, muito menor do que o espectro de dominação que o cara tem quando está investido do cargo de presidente da República, mas continua lá. Outra forma de vocês entenderem os tipos ideais não é vocês dizerem assim: ele imagina antes de ir para a pesquisa. É vocês dizerem: bom, ele está exagerando aspectos da realidade. Uma outra maneira de vocês entenderem. Ele está exagerando aspectos da realidade. Então, quando vocês olham para os tipos de ação social, tradicional, afetiva, racional com relação a valores, racional com relação a fins, vocês vão pensar: porra, mas toda ação racional com relação a fins, ou seja, toda ação em que o cara tem um objetivo claro, persegue esse objetivo, não tem um valor embutido. Estragou? Não está funcionando? Isso aí. Está tudo ok. Tá? Toda ação na qual o cara tem um objetivo específico que ele quer alcançar não envolve um valor, porque afinal de contas, se ele persegue aquele fim, não é porque aquele fim é um valor para ele? Pode ser. Mas então por que separar as duas? Porque às vezes você só quer analisar uma dimensão delas. Às vezes uma dimensão é mais importante do que a outra. Tá? Uma ação tradicional não pode ser ao mesmo tempo afetiva? Pode. Mas você exagera esses aspectos para compreender eles especificamente. Separadamente dos outros. Tá, mas por que isso ajuda? Por que essa viagem serve para alguma coisa? A gente está tratando de questões que são essencialmente subjetivas. Então, assim, fazer tipologias dessas bagaças, separar elas bonitinho, te favorece a construção da objetividade no momento em que nós vamos discutir
coletivamente as tipologias que foram construídas. O que isso significa? Weber sai 3 tipos puros de dominação. 3 tipos puros de dominação legítima. Então aqui. Agora vamos repensar essa tipologia. De que maneira? Principalmente a partir do confronto com a realidade. Vai que ele encontra um quarto tipo. Tá? E da discussão com os outros caras que estão estudando. Tem milhões de pessoas estudando dominação e tem milhões de pessoas estudando política. Então o esforço do Weber é um esforço de tentar, digamos assim, extrair daqui uma tipologia que sirva para alguma coisa. A ideia dele é tentar construir lentes que te permitam explorar as dimensões daquela realidade. O que eu estou querendo dizer? Divaguei pra caralho, ficou confuso e não resolveu. Deixa eu tentar expressar isso de forma mais direta. Ele está construindo tipos que não têm a pretensão da definição do Durkheim de dizer assim, é isso. Tem essa pretensão. Tem a pretensão de afirmar, é isso, ponto. Não é essa a pretensão do jeito. A pretensão é dizer, olha, eu criei categorias úteis para interpretar a realidade. Agora, todo mundo junto. Essas categorias são as melhores, vocês acham que a gente pode melhorar elas de alguma maneira? Quando a gente está fazendo esse estudo aqui concreto, a gente encontrou alguma coisa que diga que está faltando algo nessas categorias, vamos adaptando-as. E aí o Weber vai construindo objetividade. Aí ele vai construindo uma linguagem comum para os sociólogos se comunicarem e para chegarem cada vez mais próximos da construção de um conhecimento interpretativo que não seja por opinião, porque se for assim, eu tenho uma tipologia, ele tem a dele, qualquer um pode falar qualquer coisa. Então, não é uma disciplina do conhecimento, é um festival de conversa de boteco. Não é para ser um festival de conversa de boteco, é para ter um certo grau de objetividade, se exigir um esforço. O que mais? Método em Marx. Metodologia no Marx é principalmente, vocês vão começar a ficar puto com isso, se repetindo nos quadrinhos, mas é dialética, tá? O que eu quero dizer com um método dialético? A dialética enquanto método. A ideia de Marx de que há uma aparência por um lado e uma essência por outro lado. A ideia do Marx, quando ele diz assim, se a aparência das coisas coincidisse com sua essência, toda ciência seria desnecessária. Se a aparência das coisas coincidisse com sua essência, se a verdade fosse óbvia, puta mundo, né? Se a verdade fosse óbvia, toda ciência seria desnecessária. Só que para a verdade ser óbvia, não poderia existir ideologia. Começa a relacionar as coisas. Existe uma névoa ideológica que nos impede de ver a verdade com clareza. Aí nós precisamos utilizar a ciência. O que significa falar em método dialético? Primeiro, essa questão de uma relação entre aparência e essência. As coisas se apresentam em sua aparência, nosso objetivo é chegar à sua essência. Tá? Segundo lugar, uma ideia marxiana que se repete várias vezes, ele diz assim, a realidade é síntese de múltiplas determinações. Síntese de múltiplas determinações. Aí o Marx vai dizer o seguinte, estudem os economistas burgueses. Marx tem mania de rotular os caras. Os caras não se diziam economistas burgueses, mas ele faz isso de uma forma crítica, faz sentido o argumento que ele constrói. Assim como os socialistas que ele lê não se diziam utópicos, os socialistas utópicos. É a crítica externa do Marx que ele faz, sempre muito bem feita. Tá? Então assim, a realidade é síntese de múltiplas determinações. A aparência das coisas não é idêntica à sua essência. O que isso significa? Significa, por exemplo, que os economistas burgueses fazem uma cagada quando eles começam a estudar o preço de uma determinada mercadoria. O preço do café. E os caras escrevem sobre o preço do café, viagem sobre o preço do café. Marx diria o seguinte, olha, vocês estão se concentrando na aparência e não na essência.
A questão não é o preço do café. A questão é algo mais profundo. Lembre-se aquela ideia do Marx. Os caras tratam as relações entre coisas como relações entre pessoas, tratam as relações entre coisas como relações naturais. Não são naturais. O preço do café não é uma coisa dada, não é um dado da natureza que você possa estudar. Ele é fruto de relações de produção. Você está estudando a coisa errada quando você olha direto para a mercadoria e fica só naquele nível. Você tem que se aprofundar. Tá? O que significa dizer que é síntese de múltiplas determinações? Basicamente, para você entender a porra do preço do café, você tem que mergulhar no estudo sério do sistema capitalista como um todo. É esse o ponto do Marx. Você não pode ficar, fazer um recorte na realidade, tá? E tentar analisar aquela dimensão super micro. Tá? O meu trabalho é sobre o preço da cesta básica. Puta que pariu, que tem de trabalho de iniciação científica que tu vai nos congressos e os caras estão acompanhando a variação do preço da cesta básica. E para a iniciação científica faz sentido um trabalho como esse, o cara aprende a fazer uma pesquisa, aprende a relacionar dados e faz um trabalho bacana. E é difícil conseguir descobrir a variação do preço da cesta básica, por incrível que pareça. Tá? Porque, bom, tem uma série de expedientes que podem ser usados para camuflar as mudanças do preço. Agora, Marx dizer assim, cara, para você compreender isso a sério, não basta você dizer assim, que o óleo subiu 3% e a farinha caiu 5% de preço. Você tem que pensar as relações de produção que estão por trás da produção do óleo e da produção da farinha. Você tem que ver de onde isso saiu. Você tem que olhar para o sistema econômico como um todo. Então, os estudos marxistas, eles são estudos que remetem sempre a uma dimensão econômica mais profunda. O cara quer analisar novela. Um estudo de novela. Tá? Se for a partir de uma perspectiva durkheimiana, talvez, vai fazer muito um cálculo de índice de audiência, de alcance da novela, que tipo de critério muito instrumental. Se for uma perspectiva weberiana, vai querer interpretar o sentido da novela. Perspectiva marxista é o seguinte, bom, essa novela é produto de relações de produção. Essa novela é reflexo de um sistema econômico. E ela provavelmente não, ela está dentro da mídia. Tá? Ela é produzida pela grande mídia. A mídia está a serviço de alguém. Tá? De que maneira essa novela está contribuindo para sustentar a ideologia dominante e para manter as coisas como estão. A novela como um instrumento de relações de poder. Essa seria a perspectiva marxista. Religião. Durkheim Weber escreveu rios de tinta sobre religião em análises muito complexas. Marx escreveu, a religião é o ópio do povo. Bom. Tá? Se você quer fazer um estudo sobre religião, na perspectiva marxista, vai descer e vai relacionar com a economia. E como instrumento de dominação econômica. Por isso que, se tem um puta objeto sociológico para a tradição marxista, nessa vibe, é o padre Marcelo Rossi, tá? Ou o Fábio de Mello, esses padres cantores, assim. Porque aí onde a mídia se encontra o entretenimento se encontra com a religião, tá? A aparência os animaizinhos, isso é a aparência. A essência é sustentação de relações de opressão, de dominação. Desce. Vê de que maneira o padre Marcelo Rossi está fazendo com que a gente suporte e legitime relações de opressão. Ou Marcelo Rossi, o Fábio de Mello, eu estou desatualizado na matéria de padres cantores. Tá? Não sei como é que anda a bagaça. Mas o ponto é esse: voltar à economia e complexificar a análise. E olhar sempre para o geral. Aquele ponto particular não pode ser entendido isolado. Esse é o ponto. Tá travado, tá fazendo quase um alongamento hoje e eu acho que tu quer falar o tempo inteiro. Bom, o que mais que a gente pode ainda incluir nesse quadro? Depois, pessoal, quando bater 18, que a gente termina? Quando bater 18 horas, eu sento aqui e se vocês tiverem dúvidas específicas,
vou ficando. Tá? Se ninguém tiver, lógico que eu vou para casa, não vou ficar aqui fazendo nada. Mas se alguém quiser me perguntar alguma coisa, eu vou ficando. Tá? Ou se não, tenta o Facebook. O e-mail eu não aconselho muito, porque o e-mail é uma coisa que ninguém nunca me manda dinheiro por e-mail. Então eu não olho. Não que me mande dinheiro pelo Facebook também, entende? Mas é que pelo menos o Facebook tem alguma coisa divertida. Quando as pessoas tentam ser divertidas por e-mail, é corrente de tia velho. Então não tem, entende? Eu tendo a não olhar e-mail. Inclusive quando as pessoas querem mandar uma coisa importante, eu digo, me manda por e-mail e me avisa no Facebook. Aí eu abro o e-mail e olho. Bom, qualquer horário, tá? 3 da manhã, véspera da prova, pode. Pior das hipóteses, eu não vou responder. Tá? Mas se eu estiver ali, eu respondo. Não é. Professor não é trabalho, é destino. Tá? A gente tem que tentar fazer o que dá para fazer. Bom, 2 aspectos mais que a gente poderia falar deles, porque senão vai estourar o nosso tempo. Tá, gente? Inclusive eu estou achando que eu não vou conseguir fazer as correções dos testezinhos na aula. Aí no mínimo esses 2 que eu não consegui fazer, eu tenho que mandar pelo CAGE. No mínimo, posso até pensar em mandar todos, mas no mínimo esses 2 eu tenho que mandar comentados pelo CAGE, se a gente não conseguir fazer agora. Tá? Evolução. Todos eles têm uma ideia de transformação da realidade. Uma ideia de evolução social, ou melhor, eles estão se ocupando do surgimento da modernidade. Os 3 autores, de alguma maneira. Tá? A sociologia é muito voltada para a compreensão da sociedade moderna. Tem, assim, digamos, 3 revoluções que permitem o nascimento da sociologia. A revolução científica, o iluminismo, a ideia de construção da verdade. Tá? A revolução industrial motiva as análises sociológicas da sociedade moderna. E a Revolução Francesa. Tá? É uma revolução econômica, que é industrial, uma revolução epistemológica, que é a Revolução Científica, e uma revolução política, que é a Revolução Francesa. Essas 3 revoluções marcam o surgimento da era moderna. E os 3 autores estão pensando sobre a era moderna. Tá? Estão pensando sobre de onde surgiu essa sociedade. Em Durkheim, ele tem uma ideia de evolução biológica, baseada em Darwin, e em Spencer, que é um sociólogo teórico que escreveu sobre evolução antes do Darwin, inclusive, só que ele já é da sociologia. E a diferença básica do Durkheim é a diferença entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. O motor da transformação social é a divisão social do trabalho. Acho que a gente fixou bem isso aqui nas aulas de Durkheim, tá? Mas se não, volta. Estou correndo um pouco, tá? Em Marx você tem uma evolução, vou botar, tá? Você tem uma evolução dialética, mas a motivação dessa evolução dialética é a luta de classes, tá? A luta de classes é o motor da história. A evolução do Durkheim é uma evolução harmoniosa. No Marx é uma evolução conflituosa. Tá? A era moderna surge com as revoluções burguesas. Tá? A luta de classes é o motor da história, que vai permitir o surgimento de uma sociedade sem classes. Tá bom? O que mais que eu poderia botar aqui? A evolução marxiana é uma sucessão de diferentes sistemas econômicos. Sistemas econômicos. Ou, se vocês quiserem, modos de produção. Tá? Weber. Eu cheguei a conversar com vocês sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo em Weber? Não? Sim? Não? Porque assim, o que é importante
do surgimento da modernidade de Weber. Processo que Weber chama de processo de racionalização. O que está sendo dito? Weber diz assim, olha, na era moderna, nós estamos abandonando o pensamento mágico. O que é o pensamento mágico? A ideia de que é possível influenciar a realidade recorrendo a recursos sobrenaturais. A era moderna representa um afastamento crescente da religião e representa também uma diminuição do pensamento mágico dentro da própria religião. Aí Weber vai falar de duas coisas. Ele vai falar de racionalização e ele vai falar de desencantamento do mundo. São coisas associadas, mas não são a mesma coisa. O processo de racionalização, ele tem a ver com você explicar as bagaças de forma racional. O processo de racionalização tem a ver com o desenvolvimento da ciência e a ideia crescente de que a ciência é a melhor forma, tá? A melhor forma, ou a única forma correta de construir conhecimento. Tá? Bueno, o que é o desencantamento do mundo? Weber vai dizer que o progressivo afastamento da religião e do misticismo em favor da ciência faz com que a gente tenha uma visão menos encantada do mundo, no sentido poético mesmo. Tá? O que é uma estrela? Antes da Revolução Científica, o que é uma estrela? Uma estrela é um farol que Deus colocou no céu para nos guiar e nos iluminar. Pô, coisa bonita. Uma estrela é, sei lá, uma coisa para fazer poesia. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Qual seria a graça do caminho, não for a mágica presença das estrelas? Marco Tanto. É uma coisa para você fazer poesia. É uma coisa para você se deslumbrar. Uma estrela, coisa linda. Entra a Revolução Científica. Bola de gás. Estrela é uma bola de gás. Faça poesia sobre bola de gás. Desafio, tá? Sim. Não que não seja possível continuar fazendo poesia sobre estrela. Mike Quintana, no século XX, tudo certo. Tá? Só que, cada vez menos poetas, um mundo cada vez menos encantado com o desenvolvimento da ciência. Tá? Um mundo cada vez menos mágico. Na visão do Weber, se vocês pegarem cientistas que se entusiasmam com as coisas, tipo Carl Sagan, tá? Carl Sagan acha que quanto mais você explica, mais do caralho fica. Tá? Somos todos poeira estelar. Carl Sagan convencendo a criancinha a limpar a merda do gato. A merda do gato é poeira estelar, encanta-se. Tá? Tudo bem, é outra perspectiva. A perspectiva do Weber não é uma perspectiva, não. Explicação tira o mistério. A fonte do encantamento é o mistério. E a modernidade, ela é nessa vibe desencantada. Se vocês pegarem a religião protestante, Weber entra com o conceito de afinidade elitiva. Isso é um ponto importante de diferença entre Marx e Weber. O papel da economia no Marx é determinante. A economia, ela determina todo o resto. No Weber, a economia é só mais uma dimensão. Muitas vezes ela pode condicionar as coisas fortemente, em outras ela é resultado de determinações culturais. Tá? Bom, Weber diz o seguinte: vejam a diferença entre o protestantismo e o capitalismo. E o catolicismo, perdão. Na ética católica, é feio ser rico. Passagem bastante católica da Bíblia. Mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É isso. Na ética protestante, a gente está falando aqui de Calvino, Lutero, Pará, a riqueza é um indício de que você é um dos escolhidos por Deus. Lembre-se que na ética protestante, na visão protestante do mundo, você está predestinado, ou não, lamentavelmente, ou não. Você está predestinado ou não a ascender ao céu. O trabalho, seu esforço pessoal, pode render frutos ou não. Quando ele rende frutos, quando você é bem sucedido, isso é um sinal de que você foi um dos escolhidos, de que você recebeu o dedo de Deus. Claro, não é para você ter dinheiro para gastar em puta, em álcool, em drogas, entende? Não é para você ser um sujeito hedonista. Mas o dinheiro em si, o sucesso,
ele é um bom sinal. Tá? Ele é um sinal de que você faz parte dos escolhidos de Deus. Deus, no discurso protestante, ele está fora de tempo. Por que o pensamento protestante é menos mágico do que o católico nesse sentido? No catolicismo você reza, você pede algo para Deus, por exemplo. Claro, você pode rezar para agradecer e tal, mas muitas vezes o cara reza para pedir, né? Você reza, você pede algo para Deus, e Deus pode te atender ou não. Na visão protestante, Deus já sabia, Deus está fora do tempo. Então ele já sabia desde sempre que você ia rezar, e desde sempre ele já decidiu o que ia acontecer ou não. Ele está fora do tempo. Você não influenciou porra nenhuma, porque você já está naquele trilho da história que faz parte. Tá? Assim como a gente consegue ver em 3 dimensões, é como se Deus conseguisse ver em 4. A história se desdobra para Deus, como uma linha do tempo, ele vê tudo, ele está fora. Tá? Então assim, não é que você rezou e Deus decidiu te atender. Desde sempre, ele já sabia o que ia acontecer naquele ponto. Tá? E um outro elemento importante do protestantismo é que a usura deixa de ser crime no protestantismo. Ou seja, que você começa a passar a poder emprestar juros sem ser pecado. A palavra que você tinha falado foi o quê? Usura. Emprestar juros. Não tinha entendido. Ou seja, você... No catolicismo, os caras diziam, você não pode emprestar juros, porque emprestar juros é lucrar com o tempo. E o tempo é coisa de Deus. Entram os protestantes, não, se pá, você não está lucrando com o tempo, você está lucrando com o risco que você corre e não receber o dinheiro. E o risco é seu. Então, tudo bem. Então, entre essa legitimidade do empréstimo a juros, tá, e a legitimidade do sucesso econômico, Weber vai dizer que a ética protestante favorece o espírito do capitalismo, reforça o espírito do capitalismo. Ou seja, há uma afinidade eletiva, uma aproximação entre ética protestante e espírito do capitalismo. Tá? Uma afinidade eletiva. Os dois se reforçam mutuamente. Weber vai mostrar, veja, países protestantes, o capitalismo se desenvolveu mais rápido. Tá? Ele está dizendo que a ética protestante causa o capitalismo. Não necessariamente. Ela pode ser uma das causas, ela pode ser algo que favorece o capitalismo a se desenvolver, mas não é assim. O capitalismo só surgiu por causa do protestantismo. Jamais Weber diria algo tão estúpido. Tá? As duas coisas se reforçam mutuamente. Então, assim, entender que é central a ideia de racionalização, de desencantamento para o surgimento da era moderna. E por fim, nos 2 ou 3 minutos que nos restam, visão política dos autores. Em essência, o ponto é Durkheim conservador, tá? Weber liberal, Marx comunista. Isso é um ponto em essência. Tá? Conservadorismo do Durkheim significa o quê? Preservação da ordem social como ela está, para evitar a degeneração, para evitar digamos assim, a desordem, o conflito que ameaçaria desintegrar a sociedade. O conservadorismo do Durkheim é isso. Nós não devemos realizar mudanças artificiais, seja vindas do Estado, tá? Ou seja, revolucionárias, porque essas mudanças vão perturbar uma ordem que está funcionando. Lembrem-se que tudo tem funções sociais para o Durkheim. Nós não sabemos que funções são essas, mas toda classe, todo fato social, toda relação social possui uma função, possui um propósito na ordem da sociedade. Quando você transforma essa relação social sem conhecê-la em profundidade, corre o risco de dar merda. Tá? Então, nós não conhecemos essas funções, não mexam nelas. Weber é um liberal por quê? Porque valoriza o indivíduo, centralmente valoriza o indivíduo, tá? Como sujeito de direitos, tá? Porque ele valoriza o trabalho do ponto de vista ético, na ideia de que o trabalho edifica o homem e aquela coisa toda. Tá? Ele é um liberal muito mais no sentido político do que no sentido econômico. Weber não chega a ter aquela vibe de não intervenção do Estado na economia. Não chega a ter isso.
Ele não é um liberal desses mais extremados contemporâneos, mas nem por isso deixa de ser um liberal. E o Marx é muito claro o projeto político do Marx. Tá? Eu poderia, se tivesse mais tempo, poderia falar muito sobre o que significa o comunismo do Marx. Mas é basicamente a abolição da propriedade privada dos meios de produção, a abolição do Estado, tá? E a abolição do mercado. Substituir a ideia de trocas por um princípio de cada um segundo suas habilidades, a cada um segundo suas necessidades. Esse é o propósito, são, digamos assim, a tríade sobre a qual se sustenta o comunismo. Desculpa, ficou corrido, tá? Eu tentei fazer uma revisão do semestre inteiro, praticamente, numa aula, aí sofreu um pouquinho, mas foi o que deu para fazer. Vocês acham que serviu para alguma coisa?